Fala galera, para você que achou que o Você Pode Mais tinha acabado, tô eu aqui de volta, mostrando para você que quando a gente começa um projeto, tem um objetivo, a gente segue até o fim. Deu uma paradinha, a agenda está lotada, graças a Deus, trabalhando muito, mas nós não paramos com o projeto Você Pode Mais. E hoje eu estou trazendo uma história diferente. Lembra que eu falei para vocês na primeira edição, no primeiro vídeo? Sempre vamos trazer uma história diferente. Não necessariamente com uma pessoa com deficiência, mas sempre uma história inspiradora de alguém que tem algo a agregar para você que está nos assistindo. E hoje não é diferente, estou trazendo um cara diferente aqui, um cara que todo mundo conhece na cidade de São Roque, principalmente os atletas aqui da nossa cidade sabem que é esse monstro, esse cara que tem uma história inspiradora, empreendedor, morou fora do Brasil e tá novão ainda, tem muita lenha para queimar, se Deus quiser. Meu parceiro, meu amigo, Emerson Full Time, o cara é monstro. Nós vamos ter aí uma horinha de programa que vocês vão ver que a história dele é fenomenal. Emerson, seja muito bem-vindo ao Você Podcast. Muito obrigado por ter aberto a casa sua aqui para nós. Estamos no estabelecimento dele, que tem aqui uma decoração fenomenal para você acompanhar. E o Você Pode Mais agora está um pouquinho diferente. A gente vai passar a fazer de maneira itinerante. O Você Pode Mais não é mais um podcast, é um programa diferente. Então você vai ver sempre cenários diferentes, sempre pessoas diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo de alcançar a sua história, a sua ideologia de vida, para te inspirar, para te mover, para tornar você uma pessoa diferente. Emerson, prazer imenso estar com você aqui. Você é um cara que eu tenho 13 anos aí da cidade de São Roque. Quando eu vim para cá, eu meio perdidão, vim lá de Barueri, uma cidade um pouquinho mais conturbada, muito mais movimentada, vim para a cidade, não conhecia ninguém, tive o prazer imenso de te conhecer e você também acreditando sempre no nosso projeto, sempre acreditando na minha pessoa como atleta. É uma pessoa que agrega muito na minha vida, a gente está sempre conversando. Eu gosto de vir aqui na loja dele, que fica aqui no centro de São Roque, porque a gente troca ideia de tudo, cara, de tudo. E eu conheci um pouquinho da sua história, cara. E eu queria que você passasse isso para pessoas. Quem é o Emerson? Não é Emerson Full Time, porque eu sempre tenho o Emerson Full Time, mas fala primeiro o seu nome, se apresenta aí e vamos contar um pouquinho da sua história, meu irmão. Primeiro, obrigado pelo convite. Esse cara aqui é meu irmão. Não preciso nem falar. Acho que foi de primeira já, né? A gente já bateu, já encaixou. E fico feliz que eu vi o projeto começando, no início acontecendo, e a gente foi vendo acontecer. E é o tamanho que tá ficando. E cada vez espero que seja maior. E fiquei felizão com o convite. Isso aqui não tem preço, né? Tá aqui colaborando com você, contando a minha história, mostrando para vocês que nós podemos mais, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu vim da Zona Leste de São Paulo, nasci na Zona Leste, no extremo leste. Depois de um período, acabei decidindo, casei, fui morar fora, adquiri muita experiência. Morar fora é diferente, já contei muito para você, mas para vocês entenderem, lá a vida funciona um pouco diferente, a gente entende que foi o que me fez crescer, né? Na verdade, foi mim que foi fazer eu crescer a entender que a gente tem que cuidar da nossa vida para ajudar os outros, e assim, a gente sendo uma pessoa melhor, a gente vai ajudar os outros. E é mais ou menos por aí que foi. E aí foi onde renasceu o Emerson. O Emerson veio lá de, não vou falar de baixo, que eu não considero que ninguém vem de baixo, mas eu vim ali de uma família simples, humilde, mas sempre muito unida, que é onde é a minha base, onde a minha estrutura foi criada. E aí de lá para cá, formei uma família um pouco maior, casei com a Ana Paula, Deus me abençoou, trouxe a Lavínia, e aí a gente teve a ideia, fundou a Full Time aqui na cidade de São Roque. A cidade de São Roque abraçou a gente. Você tá há 13, eu tô há 8 anos em São Roque. Todo mundo são roquense já, né? Não tem como negar. Não tem. Não tem como. Quem bebe da água de São Roque não volta mais. Ou melhor, não sai daqui, né? Não, Dizem que é o vinho. Mas eu não sei se é o vinho, não. Acho que quem bebe da água de São eu acho que a água eu não bebo. Já bebi bastante o vinho. Legal. Mas, cara, antes de você partir para essa questão da sua família, da Lavínia, a Lavínia é uma pessoa incrível, galera. Tem um alto astral, que eu não acho que puxou o pai e a mãe, que são dois empreendedores, são do meio do esporte e tudo mais. Mas, assim, conta um pouquinho para nós. Quem era o Emerson? É, você fala que na sua infância, pelo que deu a entender, a sua infância, a sua adolescência foi muito comum da nossa época, né, irmão? A infância a gente vivia na rua, vivia brincando, a adolescência a gente começava já a trabalhar e tudo mais, tinha família unida. Conta um pouquinho da sua trajetória de vida, lá
dos primórdios, digamos assim. Como que começou toda a sua vida, como foi sua infância, sua adolescência, até você chegar nessa fase aí de, pô, vou sair do Brasil, vou morar fora. Então, na verdade, o que acontece? Eu nasci, minha mãe era, na nossa época, né, eu nasci em 83, tenho 42 anos. Sei que parece que eu tenho uns 19, mas Tamo novinho ainda, irmão. Eu não. sou de 82, eu tô, Então, tamo ali, pai. olha. Então, e minha mãe era muito nova, meu pai trabalhava bastante e a gente cresceu numa família simples, como eu falei, extremo leste da zona, o extremo leste, né, São Paulo. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Ali é um lugar muito difícil, era acesso, essas coisas. Então a gente não tinha muita perspectiva. Porém, a base familiar, no caso, né, a gente cresceu na rua, correndo e fazendo aquelas coisas com um monte de maldade que acontecia, mas sempre a estrutura familiar era muito unida. A gente brinca que nosso vizinho batia na gente, né, porque o vizinho tomava conta de nós. E Se vacilar, o pai batia em casa. exatamente, era assim. É. Mas claro que no bom sentido sempre para olhar pra gente, e a gente, como você, como eu, a gente teve muitos amigos que não tiveram oportunidade de chegar onde a gente chegou, a tá aqui hoje, pela questão que as limitações fizeram eles partirem para um lugar, talvez um caminho que não era o certo, mas não tem, a gente tá aqui para julgar ninguém, cada um faz o que quer. E aí eu vim ali crescendo, comecei com 9 anos de idade, comecei a fazer uns trabalhos na marcenaria lá na minha casa, já ficava ali com os caras olhando ver como é que construía as coisas, tanto que eu adoro construir, tanto que eu construí uma das lojas aqui praticamente sozinho. E ali já comecei a despertar, falei: "Cara, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu estudo e tal", com 9 anos de idade. Aí aos 13 fui trabalhar com meu pai sempre fez doce, bom bocado para quem provavelmente alguém que tá assistindo, né, Já. conhece, já comeu. Então meu pai faz o bom bocado há 48 anos. Caraca, sério? Primeiro trabalho dele, até hoje ele tá lá, Primeiro e único, pelo jeito. primeiro e único, primeiro e único. Ele tá lá, bom bocado tem 53 anos, meu pai tá 48. Caraca. E meu pai sempre foi a base, né, a base, assim, sólida, aquele cara bravo, mas ao mesmo tempo amoroso, aquele cara Disciplinador, né, irmão? É. era A gente tinha na nossa época dos pais serem muito bravos, né? Hoje tá muito, eu não digo largado, mas a coisa tá meio degringolada, né? O negócio tá, ah, muito mimimi, né, irmão? eu Vamos ser acho sincero. ó, é mimimi, só que eu acho que na verdade é muita informação que chega invertida. Porque o que parece assim, exemplo, você já foi militar. Sim. Eu nasci, meu pai já era faixa preta de karatê. Em 83 meu pai era faixa preta de karatê. Ou seja, meu pai já vinha de uma disciplina da arte marcial, já era faixa preta, ele já era professor. Então, ou seja, como que eu cresci? Disciplina e doutrina o tempo todo. O tempo inteiro. É. E aquilo pra mim, quando meu pai me dava uma palmada, me xingava, sei lá, fazia alguma coisa, aquilo pra mim era normal, Era tido porque como corretivo e não como algo, como agressão, né? Porque hoje muitos têm até a lei da palmada, essas coisas tem mais. Pô, então, trabalhar com 13 anos hoje, cara, é algo impensável, né? Inadmissível. sim, Pô, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, então, balando cesta básica. Você com 13, já com ia 9 trabalhou com marcenaria, com 13 já estava na lida. com 9 anos eu ia nas casas lixar a janela pra passar a seladora, passar as coisas. Então, assim, já era uma coisa comum pra gente, porque assim, querendo ou não, a gente fazia era naquela época ali estava entrando o Plano Real, né, na realidade ainda era cruzeiro, cruzado e por aí ia. Aquela Então dificuldade, né? Se você saía de casa com o preço de um jeito, estava de contando as moedas ali, aquela troca que foi que aconteceu, então assim, pra gente foi uma mudança gigante de muita coisa foi acontecendo e eu naquela idade eu já era mais maduro, assim. Por quê? Porque, tipo assim, eu sempre fui pra rua, com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, eu tinha chave da minha casa, se eu quisesse sair e voltar no domingo, minha mãe não falava nada, porque sabia que eu ia estar na casa de alguém, eu ia estar tranquilo. Pô, que inveja, hein, cara. Se eu fizesse isso, meu pai me arrebentou. Então, eu não, porque assim, eu não tive então, eu assim, a gente não tinha muito esse problema, porque assim, minha mãe e meu pai sempre confiaram em mim. Legal. Não, 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 porque meu pai desconfiava, não é isso? Não, assim Não, mas eu até conto acho que no início, no primeiro vídeo, eu conto que eu era, na minha fase ali de pré-adolescência, adolescência, eu passei por uma mudança muito grande. Então eu era muito caseiro, né, até sim, por questões religiosas e tudo mais, eu era muito caseiro e naquela fase de 13 para 14 anos, comecei a trabalhar fora em empresa, eu comecei a querer descobrir o mundo. Então para o meu pai, para minha mãe, era algo muito atípico. Então eu ficava assim: "Não, tem hora para chegar", e eu era muito sim. rapaz, se chegasse depois do horário, seu mané, ó,
Madeira. Eu não tinha muito esse problema, assim, eu fui criado, não digo solto, mas eu era mais, meu pai era rígido, meu pai dava um cacete em mim por ano, mas aquele cacete De faixa preta? que era de faixa preta mesmo. Mas assim, brincadeiras à parte, mas assim, era uma coisa que eu era mais, era assim, eu não sei se o ambiente que eu vivia, mas a gente se vivia na casa dos outros, a gente não tinha muito esse negócio de sair, era muito, vou pra casa de alguém, era sempre isso. Então eu tive um pouco dessa liberdade. E nisso a gente vai conhecendo o mundo, vai vendo a maldade, vai vendo as coisas boas, vai aprendendo as pessoas, tanto que até hoje, assim, a gente vê as pessoas da antiga que me conhecem desde moleque, assim, sempre é legal que volta, assim, com um negócio positivo. "Nossa, você criou uma família, vi sua filha, vi sua mulher". A gente acaba se tornando referência, cara. Ser referente, exato, era essa palavra. Eu volto para Barueri, na rua onde eu nasci, fui criado, nasci em Itapevi, mas na verdade sempre fui criado em Barueri, e a gente vê essa situação. Você falou muito bem, a gente não tá aqui para julgar ninguém, né, Sim, mas alguns amigos meus lá de 82, que hoje já não estão entre nós mais, porque escolheram um mundo meio já tortuoso, e alguns não conquistaram o que a gente conquistou. Família, né, e eu não digo material, tá. O material ele é uma consequência daquilo que a gente trilha na nossa vida. Mas com família, com estabilidade de maneira que nós fomos criados. A questão de respeito, eu tenho meus filhos hoje, um mais novo vai fazer 18 anos agora, e outro com 21. Então eu vejo, eu acompanho um pouco a sua história de vida, da sua família, eu vejo que você também trilha esse caminho. É o caminho de ensinar as coisas de Deus, principalmente, principalmente. independente de religião, tá gente? Você sabe muito bem que eu prego sempre o amor pelo próximo, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Mas você cria a sua família ali no quesito espiritual, na questão de trabalho. Eu vejo a sua filha aqui no seu estabelecimento junto com a sua esposa junto, lado a lado, e hoje isso a gente acaba não tendo muito mais tão, comum no meio da sociedade. O Sim. comum hoje é você ter 3, 4 casamentos, nada contra, também não estou para julgar novamente, mas 3, 4 casamentos, famílias desestabilizadas, a galera se pautando nisso para ir para o mau caminho, mas graças a Deus você conseguiu trilhar um bom caminho mesmo vivendo no extremo leste de São Paulo, não diminuindo ninguém, não sendo pejorativo, mas um ambiente, insalubre de certa forma. Não, não era favorável, não era. E assim, e a jogada é assim, eu vi muita gente nesse meu crescimento ali dentro acontecendo, tipo, de virar e falar assim: "Ah, você viu fulano? Fulano agora frequenta, tipo, Zona Sul, fulano tá". Virou boy. Tipo, eu olhava assim e eu tinha essa visão do playboy, né, passava o cara de carrão playboy. Pô, mas eu não sei a história do cara, como é que eu vou falar que o cara é playboy? Eu não sei quem é o cara. Mas muitas vezes não era o playboy, era um traficante passando de carro. É. Mas aquele cara era bonito, porque ele fazia coisa errada. Mas o outro cara que tinha uma cara de engomadinho, pra todo mundo era um playboy que não tinha. E eu sempre visualizei assim, eu falava, aí eu comecei a visualizar, na verdade, um pouco diferente esse rolê, assim, eu falava: "Pô, assim, o que que tá acontecendo do outro lado? Eu preciso conhecer esse outro lado". E aí as coisas foram caminhando, eu fui fazendo trabalhos diferentes, trabalhei em coisas diferentes, aí eu lembro que quando eu tinha em torno de 18, 19 anos eu era motoboy. 19 anos, 18, 19 anos, assim, eu era motoboy, né. E eu sempre tive moto, né, tive moto desde os 15 anos, na nossa época ninguém tinha carta, era menor, andava, tal, não era uma coisa muito comum. A gente fazia, não digo tudo errado, não andava fazendo nada de maldade com ninguém, mas a gente não tinha carta, andava sem capacete, era aquelas coisas. Era uma fiscalização diferenciada, né. Graças a Deus as regras mudaram e hoje todo mundo anda mais seguro, mas a gente viu muita coisa ruim acontecer por esse motivo. Mas independente, aí eu, quando virou ali, eu queria mais liberdade, fui virar motoboy. Claro, já conhecia São Paulo, conheci tudo, fui viajar, fazer as coisas, tal. E aí eu tive a oportunidade de mexer com informática. Aí tive a oportunidade de mexer com informática, Você fez datilografia, irmão? Ah, se é? liga, então, meu pai e minha mãe são separados, né, a esposa do meu pai, ela era professora de datilografia. Putz, cara, eu fiz 3 vezes isso aí, cara. Ah, e aquelas máquina arcaica que você pá. Não, duro, e aquela capa em cima pra você não ver o É, teclado e tal. Então eu cheguei a brincar com aquilo, mas eu não era um cara muito disso aí da informática não. Aí é o que eu falo, a oportunidade, né, a ocasião, foi o que me mudou um pouco ali, que virou o jogo. Eu era motoboy, eu fazia até um salário legal na época, e aí eu fui trabalhar com um cara, ele virou e falou assim: "Meu, você vai virar motoboy, você vai ser motoboy a vida toda? Todo mundo com a perna quebrada, todo arrebentado, acontece isso, aquilo. É isso que você quer pra você?" Eu falei: "Ah, cara, é o que tá tendo e eu tô fazendo meu dinheirinho aqui, tô trabalhando, tô honesto, né, tal". Ele falou: "Eu te ofereço um salário", na época eu lembro, R$ 300,
fixo, aqui, pra você ficar aqui, nos horários que você não tá fazendo entrega. E as entregas eu vou te pagando. Pensei, né? Aí eu falei, pô, meu primeiro trabalho, quando eu fui trabalhar com meu pai, eu ganhava R$ 150 por mês. Naquela época valia muito, hein? Já valia bem, já. Aí eu falei, pô, R$ 300, eu tava ali já, né? Falei, meu, cara, eu vou mexer com esse computador aí, eu não sei mexer não, mas eu vou. Beleza, passou 2, 3 meses e eu tava responsável pela técnica. Tava entendendo de hardware, de software e várias coisas de computador, assim, quem entende essa língua sabe o que eu tô falando. E aí eu montava o computador, criava padrão, aprendi, foi aí beleza. Nessa situação, já a história vira legal. Eu já conhecia a Ana Paula, que a Ana Paula, que é a minha esposa, eu conhecia a Ana Paula de morar bairro próximo. Que eu estudei na escola que eu estudei, detalhe, né? Quando eu chegou numa certa idade, em vez de eu estudar no bairro que eu estudava, que eu morava, eu estudei num bairro que era um pouco mais legal, tinha uma estrutura um pouquinho melhor, que era só atravessar o rio, que era o Ioricanduva. É o Então, ou primo seja, pobre e primo rico. basicamente isso. E aí eu estudei, muitos dos meus amigos permaneceram na onde eu nasci, mas eu acabei indo pra lá, e acabei tendo outra visão e conheci um outro tipo de gente. Outro tipo de gente não, outra galera. Um público diferente, né? É. Aí, beleza. Lá na frente as coisas foram se cruzando e eu conheci a Ana Paula. E aí, dentro dessa parte da informática que eu estava trabalhando, eu fui vender, até a história já muda um pouco. Eu fui vender um computador pra Ana Paula. A Ana Paula queria comprar um computador. E eu fui lá, Ana Paula tinha um pouco de condição melhor que nós. Pera aí, irmão. Escuta essa. 9 anos você era marceneiro. É, Com 13 anos, eu fui fazer doce, bom bocado. com 19 anos, Fui motoboy tudo a ver. e depois fui mexer com informática. E a informática foi onde eu conheci. Aí na informática, aí a Ana Paula a gente começou a conversar e aí começou a história da eu e a Ana Paula, do casamento. Começou aí, ó que louco isso, né? Uma oportunidade que eu abracei, que teoricamente não era, na cabeça de muita gente não era nada. Eu fui criticado, bastante criticado, porque eu fazia muito mais grana andando de moto. Mas naquela hora, Deus acho que botou na minha cabeça aquilo ali e falou, cara, você precisa mexer com Foi uma época que a informática. informática não estava tão em alta quanto hoje. Eu não digo informática em si, mas o ramo de tecnologia não era Não, pô, era. tão patente quanto hoje, né? Hoje, Sim. o meu filho está no ramo de TI e você verifica que quem se especializa cada vez mais nessa área tem longevidade na área profissional. Aquela época não, era aqueles computadores arcaicos. Não, eu montava os grandes mesmo, assim. E foi legal porque, assim, foi um mundo novo, conheci outras coisas, eu fui aprendendo. E esse cara, ele era um cara, assim, que tinha uma história longa de vida e ele foi me dando várias dicas. E aí eu fui aprendendo, 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 aprendendo. Daí pra frente, o que que aconteceu? E nisso eu já tinha passado em outros trabalhos, né, mas não precisa nem eu levar aqui, mas eu vendi moto, eu trabalhei na Yamaha, eu fui fazendo, na verdade, o que eu gostava de fazer, dentro do que eu conhecia, Daquilo que surgia como oportunidade para você. e eu gostava, tipo, eu gostava de moto, vendi moto. Eu fazia isso, fui fazendo. E aí depois desse tempo eu peguei e resolvi fazer esse trabalho aí. Aí foi aonde eu adquiri um conhecimento grande em informática, aí depois eu saí dessa empresa e fui trabalhar nos planas clínicas. Puta. Aí eu trabalhei aí aí se liga, Marceneiro, vendeu doce, trabalhou com informática, motoboy, Hospital das Clínicas. motoboy, Hospital das Clínicas foi fazer o quê? Aí eu fui no Hospital das Clínicas, eu cuidava da galera que fazia a limpeza do hospital, eu fazia a parte de RH dos caras. Tudo a ver. Aí mexia com um pouco de informática também. Aí foi aonde eu e a Ana Paula, a gente já estava namorando, coisa acontecendo e tal. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Itaipava, que foi aí foi relação da informática direto. Aí eu peguei e fui pra Itaipava, e aí foi legal porque a Itaipava os caras pegaram e viraram e falaram assim: "Ó, você vai ser o encarregado disso aqui, vai rodar essa empresa". Eu falei: "Eu? Com 23 anos?". Falei: "Não, cara, isso aqui é meio complicado, hein, mas o que tem que fazer?". Não sabia nada. Um cara só me indicou, porque o cara sabia que eu sabia de informática, precisava fazer aquilo ali, é um cara de confiança que ia mexer com a grana da Itaipava na época. Isso aí foi 2006, 2005 ali, final de 2005, 2006. Falei: "Ah, beleza, vamos lá ver o que acontece". E aí, só que nesse tempo, quando eu estava nas hospitais clínicas, eu já fiz vários outros trabalhos de informática, então, querendo ou não, eu já estava com conhecimento já legal. Aí, pô, fui pra Itaipava e foi um trabalho que eu curti bastante, porque os caras me deram uma responsabilidade que eu não tinha, que era cuidado de milhões, né, dos caras que rodavam de produtos e dinheiro que entrava e saía, tal, aquelas coisas. Falei: "Cara, tem uma responsabilidade um pouco maior aí".
Aí passei o primeiro ano na Itaipava, tava construindo uma estabilidade legal, foi uma época que foi uma virada que a Itaipava ia ficar gigante. Já ficou na época, né, que a Itaipava não é forte muito aqui em São Paulo, mas no interior ela é absurdo, né. Aí, do nada, e a Ana Paula pegou um dia, virou e falou assim: "Cara, e aí, vamos fazer o quê?" Eu falei: "Ah, vamos juntar os panos de bunda aí, vamos ver o que acontece." Aí a gente pegou e decidiu vir pra São Roque, conhecer os lugares, que a mãe dela já morava já estava em Mairink, né. A gente veio, viu chácara, viu não sei o que e tal, e falou: "Cara, a gente vende tudo que a gente tem, dá uma entrada aí, parcela o resto e a gente mora pra cá." Tô falando isso em 2007. Aí a gente vendo, aí final de 2007, virou 2008, aí a Ana Paula falou assim: "Ah, tem um primo meu que mora lá na Austrália." Me mostrou umas fotos, assim. Só que acontece, ela tinha me mostrado há uns 2 anos antes. Eu via, assim, aquelas fotos, assim, eu desacreditava, aquele mar que a gente via só na revista do cabeleireiro, tá ligado? É. Lembra aquela revista que a gente ia cortar? É. Quem é da antiga sabe o que eu tô falando. Se ia no cabeleireiro, no barbeiro, cabeleireiro, tinha aquelas revistas de que você vê aquele mar Fazia azulzinho, a gente assim. sonhar pra caramba e você falar: "Puxa, será que um dia eu Não, e chegar?" parecia mentira, nunca acreditava que aquilo era verdade. Aí eu peguei e falei: "Cara, interessante, mas, pô, não fala inglês, não fala nada, não sei o quê, tal." Eu falei: "Mano, vamos lá ver quanto custa pra ir?" Ah, beleza, a gente entrou ainda Austrália Go, a gente pegou e fez o Austrália Go, a gente entrou, olhou lá no Villanger e falou: "Cara, vamos lá ver quanto custa pra ir?" "Ah, vamos." Aí um dia pegou eu e ela, a gente pegou e foi até lá. Chegou lá, eu lembro como se fosse o Rafael Jubran. Chegamos lá, sentamos, um cara puta gente boa, assim, aí: "Ah, aconteceu isso, isso e isso, tal, não sei o que, a gente tá pensando em ir pra Austrália." "Ah, é?" O cara sentou e explicou pra gente, assim, como se fosse um desenho, assim. "Quanto custa?" "Custa X." Olhei pra Ana Paula e falei: "Beleza." Pegamos o papel e a gente saiu de lá. Saímos de lá, daí a Ana Paula ficou: "E aí? De casa, compra uma bicicleta, vai pra São Roque, vai pra Mairink, vai pra Austrália, não sei o que", e ficou. A gente ficou, mano, acho que uns 3 dias discutindo. Um dia de manhã eu tava no trabalho, ela me ligou, eu já não aguentava mais a indecisão, o que que a gente ia fazer, porque a gente só tinha aquela pulga atrás da orelha. Falou: "Meu, a gente tem que fazer alguma coisa diferente." Aí eu peguei, ela me ligou, falei assim: "Ó, seguinte, a gente vai pra Austrália." Pau, e desliguei. Foi a decisão final. Ela ligou chorando: "Ai, não sei o que, não acredito, não é isso, não sei o que." Eu falei: "Tá decidido, e se você quiser mudar, eu não aceito. Já decidimos." Aí a gente não falamos nada Puta, pra cara, eu família. queria ser bravo que nem você, assim. Não, não, Falasse com a minha mulher. não, e na questão não é que não foi bravo, porque assim, a Ana Paula é libriana. Mano, se você der 2 coisas pra ela decidir, já é embaçado. Imagina você ter moleque. Aí eu peguei e falei: "Beleza, vamos embora, vamos ver o que acontece." Daí a gente pegou, voltou lá na agência, falamos com os caras, com o Rafael: "O que que precisa?" "Precisa disso, 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 disso." "Beleza, a gente vai fazer as coisas aí, vamos ver que se dá certo." Ele: "Sério mesmo?" "Sério." "Beleza." Voltamos, a gente olhou a documentação, começou, da entrada no passaporte, mandamos tudo, falou: "Cara, vamos, vai dar." Aí avisamos a família. Aí a família deu risada. Não acreditou. Falou: "Vai nada, vai postar nada." Os amigos, ninguém acreditou. A gente falou: "Beleza." Aí a gente pegou e falou: "Tá bom." Aí foi lá, pagou, fez tudo, tal, beleza, tal, não sei o que. O dólar 153,8, eu lembro até hoje. Olha, 153,8. Caramba. Hoje tá quase É 6. quase R$ 6. Aí, Vontade de voltar naquela época. aí que acontece? A gente pegou, foi, fez tudo, passaporte, tudo, 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 tudo visto rapidão, aprovou. Cara, agora já era, agora tem que ir. Irmão, eu vou fazer uma pergunta, não vou querer colocar você em xeque, mas eu tô prestando atenção na sua fala e por diversas vezes você soltou a palavra oportunidade. Você encara que na sua vida as oportunidades foram que fizeram, que foram um diferencial para você. Você, independente assim de você achar que vai ter mais, vai ter menos, vai ser promissor, não vai ser promissor, você encara que as oportunidades na sua vida foram o diferencial, foram o eixo motriz para que você pudesse dar aquela guinada de vida. Pô, você passou de marceneiro, foi para vendedor de doce, motoboy, trabalhou com informática, hospital das clínicas e do nada, não digo do nada, eu costumo falar que na vida não existe coincidências. Sim, sim. Deus e dências. É Deus na nossa vida e ele trilha o nosso caminho e a gente tem o livre-arbítrio de seguir aquilo que Deus coloca na nossa vida. Mas para você, a oportunidade vai ser o referencial para as guinadas de vida na sua vida.
Eu digo assim, é a oportunidade e a decisão. Porque, na verdade, o que acontece? Oportunidade é que a gente não vê. Todas as oportunidades que eu tive e que eu tomei a decisão e que eu perdurei nela, elas aconteceram e conseguiram ir. E te geraram resultados. Exatamente. Então, assim, essa, essa decisão que acabou acontecendo de ir para a Austrália foi engraçado, porque, igual você falou, eu tava bravo. Não é. É que, assim, é uma situação que às vezes você precisa, tipo assim, entendi, é para mim, tá feito. Eu vi, e cara, de uma forma ou outra, Deus tá te falando, e se você não abraçar, É uma oportunidade que passa. ela vai passar. E assim, não digo que eu não tinha perspectiva, mas eu nunca achei que era possível uma pessoa da onde eu saí atravessar o oceano e ir para o lugar mais longe do mundo daqui do Brasil, porque as pessoas achavam o Japão, não sei o quê. Presta atenção que o Japão tá aqui, a gente foi para a Oceania, lá embaixo. Então, assim, é muito longe. No dia Não que. só geograficamente falando, mas longe Não, do é convívio social, longe da família, tudo. longe de tudo. Então, Longe da sua língua nativa. nativa, né? Então, assim, a gente, cara, e foi aquela decisão. Aí nessa decisão veio junto o quê? Cara, vamos casar. Vamos casar, porque a gente casando, a gente já resolve uma coisa que, tipo assim, que a gente já queria. A gente não vai fazer festa, essas coisas gigantescas, nada. A gente vai fazer uma confraternização entre a gente ali legal, família, os mais próximos. E, cara, a gente vai pra lá oficializado, vai fazer as coisas acontecerem. A gente já tava na vibe, o pensamento era o mesmo, a ideia era uma só, o objetivo era um só, e tava alinhado. Então a gente falou, cara, vambora, vamos. E eu tinha 25 anos, a Ana Paula tinha 26, 27. A Ana Paula é um pouquinho mais velha que eu. E vambora. Aí a família desacreditando, falou aqui, ó, passaporte, visto, tal, não sei o quê, vambora. Então, ou Que seja, impacto. foi aquela oportunidade, assim, acho que foi o que virou a chave pra gente, assim, pra mim e pra Ana Paula. E aí o dia foi chegando, aí a gente casou no dia 13 de setembro, inclusive a gente vai fazer agora. Que isso, hein? O homem lembra a data, hein? Ah, O homem é diferenciado. É bravo, foi bravo com a mulher ah, e lembra a data de casamento. É isso aí. então, agora a gente faz Tá vendo, 17 ó? anos. Para vocês mulheres que estão nos assistindo, fazem homem como antigamente. Que eu também Faz. lembro a data do meu, dia 3 de julho, perdão, dia 6 de julho Ah lá, de 2003. então, Legal, mas lembrei. É, a questão oportunidade, até para você que está nos assistindo, é legal a gente ter esse bate-papo, porque muitas das vezes na vida a gente fica travando perspectivas. Você fica mais e se, é o bendito se, cara. E a gente não tem a tomada de decisão. Eu falo por mim. Quantas e quantas vezes, eu sou esse cara assim, tá, irmão? Eu melhorei muito. A minha esposa fala assim, vamos viajar. Por um exemplo, vamos viajar, vamos. Aí eu fico olhando 500 locais, 500 lugares, e não consigo tomar decisão. Então eu sou muito dependente dela nesse sentido e em outras situações também, de tomada de decisão. Só que hoje, eu já no auge dos meus 19 anos, com 43, eu sou muito mais de arriscar, de enxergar melhor as oportunidades e tomar a decisão um pouco mais rápido. Por quê? Eu, particularmente, posso falar com mais propriedade, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, irmão. exato. E às vezes deixa a oportunidade passar e acaba depois. E se eu tivesse tomado uma decisão diferente? E se eu tivesse aceitado o desafio? Não, vamos aceitar. É lógico. Tudo a gente. Eu tenho um pé só, então eu sou mais simples. Tudo com o pé no chão. Ninguém também vai fazer loucura, obviamente. Exato, exato. Mas é possível, enxerga uma possibilidade de tornar a vida diferente, de fazer a coisa diferente, de alcançar resultados diferentes. E eu não estou falando de novo, questões materiais. A questão material, o dinheiro, para mim, é uma consequência. Ou melhor, é uma consequência do seu trabalho. Mas as vivências, as experiências que nós ganhamos com essas oportunidades que nós abraçamos é muito mais valioso que, às vezes, muito o próprio dinheiro. Sim, Então, eu achei interessante essa questão de você falar de muita oportunidade. Antes da gente dar continuidade, deixar um recadinho para vocês aqui, dos nossos parceiros do Você Pode Mais. O Estúdio 11, que é o nosso querido amigo Julião, tá aqui, ó, atrás das câmeras, tocando todo esse projeto na parte de mídia, de audiovisual, muito bacana, excelente profissional. Instituto Embeleze, do meu amigo Di, o capoeirista, cara é monstro, tá sempre nos apoiando. E é lógico, Full Time Suplementos é a loja
para você encontrar o suplemento que você necessita. Atendimento VIP, diferenciado, com muita educação e preço de qualidade. Full Time Suplementos, parceiraço, e hoje nós estamos com ele aqui que vai dar continuidade na história. Mozão, agora fala para mim o seguinte: Austrália. Você foi para lá, recém-casado, longe da sua língua nativa, não sei se a Ana Paula falava inglês, né? Como que foi estar num outro país, o país mais distante do nosso país aqui, do Brasil? Como que foi você ir para lá, se estabelecer e subsidiar esse casamento, essa história com a sua mulher lá na Austrália? Então, a gente... Essa foi punk. Foi difícil, mas aconteceu. A gente chegou lá, eu não falava nada de inglês, eu não falava nada, zero. A Ana Paula tinha estudado algum tempo de inglês, mas eu já aviso, e isso pega um conselho. Eu falo inglês aqui no Brasil. Já falou com gringo? Não. Então, Não. vai falar com gringo. Tá aí um conselho importante. Vai falar com gringo é outra pegada. Você não tá ligado, porque assim, a gente tá falando aqui, a gente não pensa, fala. Hoje o meu inglês, eu não penso. Eu fiquei fluente porque eu morei quase 6 anos lá. Então, eu não penso para falar. Eu falo aqui um pouquinho, daqui a pouco, 5 minutos, vira aqui a chave em inglês, acabou. Para mim, inglês e português, não vou falar lógico igual ao português, mas para mim, inglês, quando eu começo a conversar, já fica meio que normal. E o que acontece? Quando eu cheguei lá, a Ana Paula foi estudar e eu fiquei em casa porque a gente precisava de um visto para um estudar e o outro acompanha, porque a gente era casado, inclusive. Eu fui de visto dependente. Então, o que acontece? Chegou lá, o primo dela acolheu a gente por um mês, mais ou menos, e passou esse tempo, a gente começou a tomar nosso rumo. Porque, assim, diferente daqui, o seu amigo, você mora na casa dele, o outro, a mãe não sei de quem, a sua mãe te acolhe e tal. Lá esquece, a conta é semanal, você paga o aluguel toda semana, a comida é diária. E, assim, querendo ou não, quando você chega lá, você está convertendo real em dólar, porque a gente levou dinheiro daqui. Só que o que custa lá é o dobro. É 2, porque você vai custar $1, você fala, não, é R$2. Custa 4, é 8. Então assim vai. E na real não é essa, porque assim, depois que você tá lá e você mora lá, se você trabalhar, você ganha em dólar. Então custa em dólar. Só que é mais barato que aqui. Mas para nós que a gente tá levando o real, é difícil. E aí a cabeça fica assim, você fica meio perdido, você tá sem sua casa, sem sua mãe, não tem quem falar muito, amigos nenhum praticamente, mas tem a comunidade brasileira que depois com o tempo você vai se adaptando a eles. E aí o que acontece? Eu precisava trabalhar. Falei, ficar em casa eu não vou. Na Paula estudando inglês, eu falei, vou trabalhar. Aqui o que aconteceu comigo? Peguei e vou pra rua. Como assim vai pra rua? Não fala inglês, não fala nada. Eu falei pros caras, me ensina umas frases aí, mano. Me ensina umas frases aí que eu preciso, me viro. Aí os caras me ensinaram a me look for a job. Eu tô procurando um trabalho. Você vai falar yes ou no, porque o cara vai falar, se ele falar yes é que tem, se ele falar não, é não. E qualquer coisa ele começar a falar, você fala, I don't speak English. Tipo, fala inglês. E dane-se, se vira, talvez você consiga trampo. Eu falei, tá bom. Caraca, velho. Aí nesse meio tempo eu saía pra rua, andando na rua na Austrália, que nem um louco. Ainda lá no lugar que tinha mais comércio, mais gente trabalhando, falava pros caras, ó, I'm looking for a job. Os caras contavam uma história pra mim. E você o cara acabava de falar assim, eu falava, don't speak English, yes or no. Aí o cara falava... Se sou eu, mas você sai na hora. Pô, contei toda a minha história em inglês. Você não fala inglês, cara? Sacanagem. Aí, mas assim, como a Austrália é um país de imigrante, então eles acabam entendendo que realmente você tá ali correndo atrás do seu. Só que assim, eu sou um cara que eu sou comunicativo. Então assim, onde eu vou eu faço amizade, eu converso rápido, eu já começo... Famoso dado. Eu já chego ali, eu já sou dado, exatamente. Eu adquiri isso da minha mãe e do meu pai, que os dois são assim. Então, o que aconteceu? Eu passei um período fazendo isso, só que assim, nesse meio tempo, uns amigos meus me ajudavam. Então, tipo assim, eu dou um exemplo que o meu primeiro trabalho, meu amigo me pegou assim no carro, levou, parou em frente a uma obra, me deixou lá, e saiu com o carro e falou, eu falei, onde você vai? Ele falou assim, trabalha aí, você entra lá e se vira. Eu falei, ele falou, se vira. Eu falei, beleza. Ele foi embora, ele foi trabalhar, ele tava indo trabalhar. Era 5, 6 horas da manhã, escuro ainda. Eu falei, beleza, entrei na obra, cheguei lá, entrei, mostrei o meu, lá você tem que tirar um cartãozinho, mostrei, né, o cartãozinho com minha identificação, o cara falou, beleza, vem cá. Mostrei a mensagem, não sabia falar nada, aí o cara te dá uma folha, que é um induction, você tem que fazer um cadastro lá pra você
começar a trabalhar, porque você vai trabalhar na obra, pra você correr risco, tá, essas coisas. E pra preencher o bagulho. Aí, né, eu fui deduzindo e dane-se, eu falei, do jeito que dá, vai. Aí meu amigo me ensinou e falou assim, ó, você aprende, os caras vão te fazer limpar a obra, então você aprende o que é pá e o que é lixo, e o que é vassoura. Então era chavo, o BIM e brum. O cara, pô, eu coloquei, entrei pra dentro da obra, não lembrar de nada. Falei, que? Vou lembrar desses nomes, nada, você é louco. Cheguei lá, o cara entrou assim, era um cara tipo você, assim, um cara grandão, não esqueço disso. Aí ele foi, contou uma história assim, eu fiquei só olhando pra ele, eu falei, ó, não fala inglês. Aí ele, beleza, ele foi lá, catou uma garrafa d'água, furou assim toda a garrafa, tava poeira, né? Daí ele molhou todo o chão assim. Aí ele pegou a vassoura, começou a pegar assim, pegou o lixo, mostrou o lixo, e falou, ó, você vai varrer e colocar aqui no lixo. A água era para não subir poeira. E aí até eu, pra eu me ligar. O cara fez umas 10 vezes pra eu ver o que era aquilo. Falei, mano, o O cara... cara é bravo, irmão. Ele bateu de frente com a esposa e colocou o patrão pra trabalhar primeiro. Foi isso. Cara, Foi literalmente. Aí foi legal Perdão. porque assim, aí eu saí da zona de conforto, né? Falei, pô, cara, tem que me virar. Isso praticamente começou a ser diário. Depois ele me colocou, esse mesmo amigo meu colocou eu numa casa de uma mulher, uma cantora. Aí a mulher cantava pra mim, na hora do almoço, ela sentava lá e cantava. Ela era, ela era cantora, foi cantora famosa. Me deu o CD dela, né? Porque era CD. Justine, eu lembro, não esqueço o nome dela. Ela tinha uns cachorros de corrida, assim, muito louco. E a casa dela ela morava em Palm Beach. Se um dia você pesquisar, Palme de Palmeiras. Palmeira Aham. Beach, um dos lugares mais lindos da Austrália. E a casa dela, assim, no cliff, assim, aquela coisa mais linda. E era uma senhora, ela dava aula de cantos. Aí depois ela ficava lá cantando, assim, tal. Muito legal, muito paciente. Me ensinou várias coisas em inglês. E ali eu comecei a entender que, tipo assim, cara, eu podia. Igual o nome, eu podia mais, eu podia mais, eu podia mais, eu podia mais. E aí eu comecei a tentar, falei, cara, você sabe falar inglês. Aí eu comecei a conviver mais com os gringos. E nesse meio tempo, Ana Paula, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando. E aí eu fui para obra, fui trabalhar de jardineiro, fui fazer restaurante, fui trabalhar num restaurante que, tipo, o dono era um moleque de 24 anos, na época, mais novo que eu. E ele rachava o bico porque eu não falava inglês, mas ele me ensinava, assim, absurdo. Depois virou um dos meus amigão, assim. E, assim, várias coisas foram acontecendo durante esse período. E aí eu falei, cara, eu preciso tomar um rumo, mas eu preciso falar inglês. Porque a chave de você morar fora do país, num lugar que você não domina, é você entender o que os caras estão falando, né? E você se comunicar com eles. Porque quanto melhor seu inglês, melhor é o trampo. Mas tira uma dúvida pra mim, vê se você tem a mesma percepção. Brasileiro fora do país, ele se vira muito melhor do que o próprio povo nativo. Então, a jogada é aí. Quando se comunica. Então, e se liga. Olha que louco isso. A galera de São Roque é lenta, certo? Você quer me complicar? Não, se liga, se liga. Na sua visão do que você era. Na sua visão que você Se era. você for pra... Só que eles estão errados ou estão certos? Não, pra mim, eles têm um modo de vida diferenciado que eles são mais desacelerados. Então, E eu demorei pra entender isso daí. se liga. E você chegar lá, você tá com sangue nos olhos. Então, o que Orgulhando. você quer? Você quer fazer mais. Beleza, deu onda. Quem que vai trabalhar dependendo do lugar que você vai? Ninguém, nem o chefe vai pegar onda. Eles estão certos ou estão errados? Eles estão certos, irmão. Você tá entendendo qual que é o jogo? Hoje eu enxergo dessa forma. Então, aí, só que eu não tinha essa visão. Eu falava, mano, os caras são vagabundos aqui. Os caras não querem trabalhar. Não é que viver. os caras querem viver. Exatamente. E você não tem essa visão ainda, porque você tá vindo de um mundo que é trabalho, 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 É trabalho. aquele jargãozinho, né? Tem gente que trabalha pra viver e tem gente que vive pra trabalhar. Você tá entendendo? Verdade. É a realidade. Então, assim, aí eu comecei a mudar um pouco a minha cabeça dali, entendeu? Então, assim, a gente viajava quase todo final de semana, eu morava na esquina da praia. Porque, tipo assim, quando a gente conseguiu nossa casa era 50 metros da areia, Caraca. entendeu? Tipo assim, chegava na areia, da minha casa eu saía na porta, tava olhando assim, o mar tava assim. Então, assim, a gente ia às vezes pro sul, a praia com a areia mais branca do mundo. 2h30, 3 horas de carro. Então, assim, a gente tinha 6 horas de casa, tinha neve. Você chegou na praia da Então- revista do cabeleireiro, então, irmão. Então, aí, uma história que eu conto, quando eu cheguei isso é muito legal, poucas pessoas sabem disso, eu tava nessa praia do sul um dia, a gente tava lá, e a gente saiu caminhando, tava eu e a Ana Paula, assim. E eu não esqueço disso porque é uma coisa que marcou muito minha cara.
Assim, a minha cara, porque eu queria ter visto a minha cara. Eu queria ter visto, assim, a minha expressão, mas eu não consegui. Porque não tinha como, né? A gente saiu andando assim, aquela praia muito areia branca, 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 água azul, azul, assim, aquela coisa que você praticamente sem óculos, quase impossível. E a gente vira um canto assim, e lá as praias, alguns lugares mais deserta, né? Não tinha ninguém, só tava nós dois andando assim. Aí a gente virou assim, tinha uma ponta da praia, e a gente vira. Quando a gente faz a curva, um casal, um velhinho e uma velhinha, um guarda-solzinho assim, os dois sentados numa cadeira, a mulher, tipo, lendo uma revista assim, olhando pro mar, aquele mar azul assim. Eu vi a revista do cabeleireiro ao vivo, na minha frente. Eu não conseguia andar. Eu parei. Meu olho chegou a lagrimejar na hora, assim, de eu ver aquela cena, sabe? De eu virar e fazer assim, falei, meu Deus do Olha, céu, cheio, cheio. existe isso aqui. E foi engraçado. Eu acho que a Ana Paula lembra disso. Que a gente virou assim e, tipo assim, não tinha nada, era uma ponta de praia. Então você vem andando e dá a volta. Quando você deu a volta, tá os dois, eles nem viram a gente, assim. Eles estavam sentados numa cadeira de praia, os dois, assim. E, tipo assim, a senhora estava lendo assim, o tiozinho estava olhando o mar aqui, tal, tranquilão. Viajando. Era a capa da revista, era o material. E isso me lembra muito, sabe assim, eu falo assim, olha onde que eu tô, o lugar que eu tô. E era um dos lugares que a gente ia muito, assim. Então aí era o gás que ia acontecendo, sabe? Então eu comecei a ver. Aí quando eu voltei, foi engraçado que, tipo assim, chegou um período da Austrália, eu falei assim, cara, eu preciso focar em alguma coisa. E a gente tava um ano e pouco na Austrália. Um ano. Ia dar um ano. Mas nesse tempo, arrependimento, irmão. Teve? Lá na Austrália, eu tinha saudade de pessoas que estavam no Brasil, não do Brasil. Tipo, da minha família, de amigos próximos, tal. Arrependimento de ter ido? Só na primeira semana que eu cheguei lá, porque eu fiquei desesperado, porque Foi a questão é o da choque, comunicação. é o choque, é o choque. Troca de cultura. Não, tudo, tudo. Comida, estranho, tudo estranho. Não achava o feijão, não tinha trabalho, eu estava acostumado a trabalhar bem, fazer as coisas, não tá, ela estava na escola, eu ficava em casa, ia na praia, ficava olhando para a praia, não sabia o que fazer. Sensação de impotência. Exato, tava preso. E aí o que acontece? Quando deu esse período, tava fechando um ano a gente veio de férias pro Brasil. Eu arrumei um trabalho. Quando eu cheguei nesse trabalho, Aqui. lá. Lá. Quando eu cheguei nesse trabalho, um amigo meu, um gaúcho, me arrumou esse trabalho e eu fui trabalhar na obra com ele. Chegou lá, era um trabalho que pagava bem. Aí tinha um chefe, eu peguei e falei assim pra ele, então, cara, eu vou trabalhar com você. Aí ele virou e falou assim, mas por que você quer trabalhar comigo? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, porque é o seguinte, cara, eu já tô falando inglês, assim, né, eu já consigo me comunicar com vocês, mas eu preciso me aperfeiçoar. Mesmo que você não tenha um inglês formal, nada, mas você é um nativo. E eu preciso aprender inglês. Se eu ficar com os brasileiros, eu não vou aprender. E eu quero evoluir no trabalho. Ele virou e falou, beleza. Eu falei, só que tem um porém. Como eu já tinha demonstrado que eu trabalhava e eu tava dando sangue para acontecer, eu tô indo de férias pro Brasil, agora dezembro, e eu fico um mês lá. Ele virou e falou, beleza, quando você voltar ao seu trabalho, eu tô aqui. Caramba. Aí eu, Tá mesmo? aí eu peguei e fiquei na segunda, né? Falei, não, beleza. Falei, tá bom. Aí já peguei o contato dele, porque eu não tinha o contato dele. Já peguei o contato dele. Falei, não, beleza. Chegando eu te falo. Mas eu tinha ainda um tempo para trabalhar. Aí trabalhei, tal, beleza. Pá, vim de volta, cheguei de volta vim pro Brasil, passei um mês aqui, volta pra Austrália. Cheguei lá, primeira coisa. Ó, acabei de chegar, tal, não sei o que. Ele falou, beleza, quantos dias você precisa? Eu falei, não, 2 dias eu vou trabalhar. Ele falou, então pode vir. Aí o que acontece? Como eu fui trabalhar com ele, a gente foi fazer outras coisas além da obra que a gente trabalhava, que era a construção de prédio. Quando eu comecei a trabalhar com ele, e aí a gente começou a pegar coisas grandes, ele meio que me deixou responsável das coisas. Porque ele viu que eu estava querendo fazer acontecer. E nesse meio tempo eu peguei um prédio para fazer, inclusive era quase na rua da minha casa. E tinha um cara que pilotava empilhadeira, ele vazou. E as empilhadeiras lá 4x4 e tal, essas coisas. Só que antes desse cara vazar, eu tava assumindo várias coisas já. Aí um chefe meu virou com a tua chave e falou, ó, Tó, vai lá e pilota. Eu falei, tá louco? Nada, cada pallet desse 20, 30 mil dólares, 50 mil dólares, não quero.
tem tudo seguro, pode pilotar. Eu falei, não, não quero. Você não quer? Beleza, eu vou chamar outro pra pilotar. Eu falei, não, daqui a chave. Olha a oportunidade. Vai deixar passar? Você entendeu? Oportunidade de novo. Meu irmão, catei a chave da empilhadeira, fui lá, o cara do caminhão chegou pra descarregar o caminhão. Chamei o cara, falei, vem cá. Ó, seguinte, eu não faço ideia como piloto isso aqui. Eu sei que é igual um videogame. Eu sou bom de videogame. Mentira, nem bom de videogame eu sou. Fala isso não. Senão a molecada vai falar pra mim, tá vendo, mãe? Ó, por isso que eu jogo direto. Não, é quase isso, né? Aí ele pegou e falou assim, chega aí. Eu falei, não, você descarrega um lado, eu descarrego o outro. Ele falou, beleza. Fica em cima do caminhão, olha como eu encaixo, desce, olha como eu encaixo, tal, beleza. Sem brincadeira. Naquele dia eu entendi como funcionava o negócio. Aí foi onde a coisa começou a acontecer. Aí os caras entenderam que eu gostava de máquina, que eu sabia pilotar máquina, aí foi pra escavadeira, aí foi pra um monte de coisa, e aí começou a mudar o jogo. Caraca, irmão. E nesse meio tempo foi quando, é engraçado, né, que eu falo que eu brinco, eu comprei meu terreno aqui, que a história do meu terreno foi engraçada, quando eu comprei um terreno em Mairink, que o meu chefe de obra falou assim pra mim, ó, você tá responsável, tá fazendo as coisas aí, eu preciso de um cara pra limpar o banheiro aqui da obra, porque acaba o dia, fica sujo pra lavar de manhã, né? Ou o cara lava antes de ir embora. Eu falei, beleza, fui lá nos brasileiros e falei, ô, mano, tem um trampo assim, os caras, não quero. Não, vou lavar banheiro de obra, vou nada. Eu falei, beleza. Passou uns 2 dias eu tentando, não conseguia. E eu tava lavando. Cheguei no meu chefe e falei assim, ó, seguinte, ninguém quer lavar. Eu lavei os 2 dias, mas eu vou chegar mais cedo e eu lavo, beleza? Meu chefe, não, mas não. Você é louco, não é você. É outro cara fazer. Você faz outras coisas, eu não quero que você lava. Eu falei assim, fica tranquilo. Aí o que eu fazia? Chegava às 6 horas da manhã, toma, lavava o banheiro da obra. Chegava no fim da semana, ele me dava mais 1 hora por dia. Eu gastava 15 minutos para lavar. 1 hora por dia, me dava mais 1 hora no sábado, às vezes me dava 2. Essa grana, eu comprei o terreno. Aqui, lavando o banheiro. Aí o que acontece? No meio do caminho, os caras, deixa eu lavar um pouco aí. Fala, não, ninguém lava mais. Quem quer corre atrás, irmão. Você entendeu? Essa é a realidade. As pessoas estão mal acostumadas a deixar a coisa, querer que a coisa caia do céu. Hoje eu vejo, eu vislumbro muito, eu tenho contato, eu faço muitas palestras. E para diversos públicos, diversos, do setor privado, setor público, em escola e tudo mais. E eu vejo muito na meninada hoje essa questão da facilidade. Ninguém quer enfrentar o que você enfrentou, irmão. Não. Aí você falou, lá na Zona Leste, você viu o cara passando de carrão, engomadinho, e chamava de boy. Mas o que o cara passou para estar ali? Ou era um traficante, que é o que a molecada tem hoje como parâmetro, como referência. Nada contra, irmão, mas fica se pautando em MC, essa questão de ostentação e tudo mais, e não quer colocar a mão na massa. Eu trabalho hoje num departamento que tem envolvimento com a questão de vagas de trabalho hoje. E eu vejo isso não só na cidade de São Roque, em diversas cidades. O que tem de vaga de emprego é incrível. Não tem mão de obra. Ou por falta de qualificação e na maioria das vezes, por falta de interesse. Sim. A galera quer ganhar muito, trabalhar pouco e ter tudo caindo do céu. E ouvir a sua história remete muito à minha também, de muitos outros, da nossa idade. E me preocupa bastante. Eu tento passar isso para meus filhos, eu tenho certeza que você passa para sua filha. Sim. Quem quer, corre atrás. Você vai ter aquilo que é fruto do seu trabalho. Isso é bíblico, irmão. Sim, exato. Você vai ter aquilo que é fruto do seu trabalho. Mas, assim, até para a gente otimizar a questão do tempo. A Austrália para você foi uma grande jornada de vida. Pelo que você está me falando, foi uma virada de chave na sua vida, de tudo. De conhecimento, de vivência, de experiências, de oportunidades. Você foi o cara que foi para cima, abraçou as oportunidades. Você, de questão de convívio familiar, de novo ciclo de amizades, questão de cultura, enfim. Acho que no meu ponto de vista, e acredito que todos que estão nos assistindo, a Austrália foi para você um marco. E é ainda um grande marco na sua vida. Mas fala para mim, meu irmão, o que te trouxe de volta para o Brasil? E, consequência disso, o que te levou a ter hoje a marca Full Time? Então, aí o que aconteceu? Passaram todos esses anos, fiquei praticamente 6 anos lá. Aprendizado, igual você comentou, foi muito, muito, muito. Vários trabalhos, várias histórias, várias experiências aconteceram. Só que a gente tem um problema quando a gente está fora do país, a questão do visto. E aí, eu tinha muita gente que eu conhecia, tava ilegal, as pessoas estavam nem aí, correndo. Eu falei, cara, eu não gosto de fazer nada que não é legal. Então, assim, não é uma coisa, sei lá,
tá ilegal, não é um crime. Não deu certo, não tinha grana pra fazer paz, e né? tal. Mas na questão assim, pô, cara, eu quero viajar, não pode. Ah, eu quero isso. Se a polícia te pega, alguma coisa. Eu não nasci pra isso. Nasci pra fazer a coisa certa. E aí as leis da Austrália começaram a se estreitar. E aí acabou tendo uma situação de um visto que a gente tentou aplicar, acabou não rolando, aí perdemos uma grana, um monte de coisa acontecendo, e a gente queria ter filho, construir família, as coisas, e sem o visto de trabalho ou de trabalho para poder depois migrar para uma residência e depois, posteriormente, virar australiano, o caminho para a gente estava um pouco distante. E aí a gente falou, cara, vambora. Deu. Vambora, 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 vambora. Eu não vou falar que foi uma decisão equivocada, porque a gente, quem manda é ele, é Deus, e a gente... Nada é por acaso. E nada é por acaso, exatamente. Então, assim, a gente às vezes pensa, puta, foi uma decisão equivocada, aconteceu isso aqui. A gente poderia estar num país de primeiro mundo ainda, vivendo, mas sai das nossas mãos, né? A gente fala que saiu das nossas mãos e ele decidiu pra gente estar aqui. E aí a gente pegou e decidiu voltar. Aí em 2014 a gente fez umas viagens que a gente precisava fazer ali para conhecer um restante de coisas que a gente conhecia, como a gente tinha acesso, né? Então a gente conheceu países em volta, já veio. Nesse período você já estava trabalhando para viver. Uma Na verdade, filosofia de vida diferente. na verdade não. Na verdade, assim, como lá você tem condição de morar bem, comer bem, guardar grana e viajar, toda vez que a gente tinha oportunidade, a gente foi lá ver o Corinthians no Japão, no Mundial. Puta, logo o Corinthians. Cara. Fazer o quê, ó? Ó, pega. A gente foi viajar Indonésia, Tailândia, Malásia, foi Dubai, essas coisas. Então, aí o que acontece? A gente conseguiu viajar o mundo, poderia ter ido para mais lugares, mas a gente, assim, não é a questão de esbanjar grana, é que era acessível. Era tipo você ir passar uma viagem pro Nordeste, vamos dizer assim, era você viajar para um puta Tudo país. dentro de um cronograma, bem... É Ana Paula turismóloga, então programava tudo, então era muito fácil para se organizar para ir e a condição dava. Então o que acabou acontecendo? Aí a gente, beleza, fez tudo isso, volta ao Brasil. Aí Brasil, a gente construiu nossa casa em Biúna, moramos um pouco em Biúna, mas a intenção era São Roque, vendemos nossa casa de Biúna, compramos em São Roque e vamos para cá. Quando a gente chegou em São Roque, eu trabalhava em São Paulo, que eu trabalhava, na verdade, aí o trabalho, né, quando eu cheguei aqui, demorou um pouco, eu comecei a trabalhar em São Paulo, então eu ia todos os dias de Biúna para São Paulo e voltava, então era 90 km para ir, 90 para voltar, de motinha. Facinho também era, né, fazia isso aí todo dia. Aí, Já foi motoboy, pô. tava tudo certo. Aí vim para São Roque, diminuiu uns 15 km. Fui 3 anos e meio para São Paulo. Só que dentro desse período, eu comecei a conhecer distribuidores de suplementos e coisas assim. A gente já praticava esporte. É isso que eu ia te perguntar, cara. Antes de você chegar na questão da full time, o esporte para vocês. Porque hoje você é um cara muito inserido na área do esporte. Por mais que você trabalhe com a questão de suplementação, não tem como você não ligar uma coisa à outra. Ele surgiu em algum momento na sua vida? Vocês tinham uma vida bastante ativa lá com relação à prática desportiva e tudo mais ou não? Na verdade, assim, o esporte para mim desde que eu nasci. Porque meu pai, eu nasci, era faixa preta. Sim. Depois, claro, fiz karatê, fiz capoeira. Meu pai, musculação. Musculação eu treino desde os 13 anos de idade. Então, assim, já vai Então já migrar para 30 anos. Já era inerente a você, a Já. sua personalidade. Já. A Ana Paula, quando eu conheci, ela fazia uma musculaçãozinha, uma coisa ou outra, não era muito assim, não. Só que lá na Austrália, não sei o que aconteceu, a gente fazia musculação e tal, por acaso ela foi num treino de boxe. Só que ela foi no treino de boxe e falou pra mim assim, pô, cara, eu gostei do treino de boxe. Eu falei, de boxe? Eu falei, tô lascado, vou apanhar. Porque a Ana Paula sempre foi meio parrudinha assim, né? Eu falei, vou apanhar, ela gostou do boxe, pô? Legal. O que tá acontecendo? Peguei e fui lá no boxe. Só que um dia da semana ela não ia, tinha uns dias lá que ela não ia. Aí eu falei, por que você não vai? Dia de porrada eu não vou. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu fui lá ver. Não era, cara, era o cardio que ela gostava. Aí era o perfil dela, mas até ela não sabia, porque a musculação ela não gostava, fazia na obrigação quando fazia. Aí o que acabou acontecendo, quando chegou aqui, ela viu o CrossFit. Mano, quando ela foi pro CrossFit, que ela foi lá que quase morreu, ela falou, aqui, esse é meu lugar. Aí ela curtiu o cardio alto, essas coisas, então o CrossFit Não, eu acompanho as publicações, ela é dedicada demais. Não, muito forte, assim, treina mesmo. Aí ela pegou e foi pro cross. E eu, já quando eu estava em São Paulo, já estabilizado no trabalho, eu já voltei pra musculação ali. Entendeu? Então, assim, em 2015, que foi quando minha filha nasceu, que a Ana Paula engravidou em 2014 e minha filha nasceu em 2015.
Então, quando vocês voltaram ao Brasil, logo em seguida a Ana Paula já ficou gestante. Já ficou grávida. Aí a Lavínia nasceu em 2015, quando a Lavínia nasceu, foi engraçado que eu fui começar no trabalho, eu ia começar segunda-feira, a Lavínia nasceu 2 semanas antes. No domingo ela nasceu, eu ia começar na segunda. Aí cheguei lá, sentei com o diretor lá, meu chefe, conversei e tal, falei, só tem um problema, vou começar hoje, né? Ele, beleza, já vai pra sua sala e tal. Eu falei, minha filha nasceu ontem. Legal, irmão. Só chefe bacana você tem também. Aí ele olhou assim, ele falou assim, beleza, semana que vem você começa, passa a semana toda, tá tudo certo. Então, e aí eu já voltei pra musculação. Daquele período de 2015 até o dia de hoje, no caso, dali pra frente a gente não... A Ana Paula, eu comecei antes, né, que a Ana Paula tinha acabado de ter a Lavínia, e assim que a Lavínia cresceu um pouquinho, a Ana Paula começou no cross. Aí era um funcional lá em Biúna e tal, e aí depois foi passando, e aí a gente ficou um período lá, aí eu fazia musculação, fazia cross, e a Ana Paula fazia só cross. E depois desse período a gente acabou vindo pra São Roque, daí eu musculação e cross, e a Ana Paula cross. Aí foi aonde, que aí entra no caso a Full Time, que eu comecei, como eu trabalhava em São Paulo e tinha contato com distribuidores, eu tinha conhecidos que mexiam com suplemento e coisa, eu comecei a ver essas situações e eu trazia para o meu consumo. Só que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, cara, aqui tá faltando uma loja de suplemento mais legal, Mais completa. na verdade, uma loja mais eclética. Porque as lojas de suplementos, elas são mais poluídas, ela tem muito... Hoje tá mudando, né? Mudou bastante. Mas antes aqueles potes no chão, balde gigante, aquelas coisas, um monte de foto de homem forte, mulher e tal. E isso assustava um pouco a galera, né? Era um conceito mais raiz. Exato. Né? Que a gente curtia esse rolê. Sim. Tipo, de ir lá e falar, não, os caras embaçados e tal. E isso não mudava. E quando eu cheguei aqui, eu vi essa lacuna. Falei, cara, eu acho que isso aí encaixa. Aí fui vendo, aí meu trabalho aconteceram umas coisas, que aí todo mundo sair e tal, e começou um monte de coisa a acontecer, a mudança foi girando, eu comecei a fazer a pesquisa aqui, sem falar pra ninguém o que era. Aí fui vendo, eu falei, cara, eu acho que cabe na loja de suplemento. E se a gente sair, a gente pode entrar nesse ramo. Se eu sair do trabalho, a Ana Paula tava em casa com a Lavínia, aí eu virei e falei, cara, eu acho que rola. Aí comecei a vir na cabeça, aí comecei a pesquisar, e aí deu uma surgida num nome, assim. Aí peguei, fui e falei com a Ana Paula falou, ó, tinha 3 nomes, começou aquela conversa e tal. Só que eu já tinha desenhado meio na cabeça o que eu queria fazer, como eu queria fazer. Porque onde eu frequentava era onde os caras atendiam similar ao atendimento que eu faço. Os caras te indicavam, não vendia produto para você, ele te indicava o produto. E automaticamente ele vendia. Ele não ficava ali, tem que levar. Ah, não sei o que. Isso aqui é pra você. Mano, isso aqui... essa hora você não quer isso aqui não, isso aqui. Ó. Não, eu vou levar R$1.000. Não, você vai levar 100. Depois você vai aumentando, mas agora você não tá nessa fase. E eu sentia isso. Uma velha inteligente. Falei, pô, cara, os caras estão fazendo a coisa certa. Não, e detalhe, quanto mais certo é a indicação, mais resultado o cara tem. É a fidelização, né? Não, e mais... É a questão da confiança. Exatamente. E ele vai fidelizar por quê? Porque ele vai ter o resultado que ele tá procurando. Sim. Agora você dá 10 produtos pra você toma, qual que fez... É vender por vender, né? Exatamente, mas assim, qual que fez efeito? Agora, se a gente vem gradativo, você vai vendo a sua evolução gradativa, então você vai pensar, pô, isso aí é legal. E aí foi onde eu falei, eu acho que a nossa suplemento assim, ela vai bem. Foi o que aconteceu. Pô, legal, cara. E assim, eu vejo que você tem um trabalho muito bacana de acreditar em potenciais talentos, digamos assim. E eu falo por mim, né? Eu cheguei em São Roque, como eu disse, demorei um pouquinho para conhecer as pessoas. Eu vim numa fase muito crítica da minha vida, a questão da depressão, tentativa de suicídio e tudo mais, de amputação da perna, enfim. E eu demorei um pouco para sair da bolha, né? Dessa questão do vitimismo, para entender o que é uma resiliência e tudo mais. E nós nos conhecemos e tudo mais, e você acreditou, me apresentei como atleta, eu lembro que a gente se conheceu lá na divisão de esportes. Sim. Né? Então, você foi tratar de projetos e tal, fui falar da minha vida, você acreditou, foi cola na minha loja que você passa de ano. E eu vejo que você faz diversos trabalhos assim, né? Alguns a gente acaba tomando a famosa bolada nas costas, né? A gente não vai entrar no mérito da questão, que a gente conhece algumas histórias, e isso é muito natural. Você acabar sendo surpreendido por essas situações é muito natural e não deixa de ser um grande aprendizado também. Mas assim, cara, o que te encanta no esporte que você é um entusiasta, você é um apoiador? O que você identifica no atleta hoje que você se torna uma ferramenta imprescindível para que alguns possam ser promissores nas suas
carreiras como atletas, hein? Então, na verdade, assim, a galera do esporte que realmente quer fazer são poucos. Isso eu brinco porque, assim, exemplo, uma vez veio um cara aqui na loja e falou assim, esse cara que luta, esse cara é forte, esse cara não sei o que. Eu falei assim, beleza, deixa eu ver se ele luta mesmo. E aí ele mostrou um vídeo, assim, que o moleque tomava um soco na cara, assim, pau, uma bomba, né? Aquela bomba mesmo, assim, né? E aí o moleque cai, né? O moleque levanta, faz assim, ó, e vai pra cima. Eu falei, esse é bom? Esse tá querendo. Esse é bom. Aí ele falou assim, como você sabe que é bom? Eu falei assim, não, porque eu com uma bomba dessa na cara, eu ia correr de você. Brincando, né, com ele. Falei, ele falou, é nada. Ele falou, eu falei assim, não, eu tô falando porque, assim, o que que acontece? O esporte, eu acho que, assim, primeiro, eu tô dando um exemplo de um atleta, mas exemplo, o esporte é pra todo mundo, né? Veio um cara aqui uma vez que ele falou assim, que ele tava até com um pouco de vergonha de falar, que os caras falaram pra ele que ele jogava golfe e não era esporte. Irmão, Tem muitos que têm na cabeça que esporte é só futebol, e não é, né? exato. Pra mim, um jogo de dama é esporte, irmão. É. Pra mim, jogar. Hoje tem o esporte, os jogos eletrônicos é considerado esporte. Exatamente. E não deixa de ser. Não deixa de ser. Trabalho seu cognitivo. Cada um no seu. Igual a gente falou, né? A gente não julga ninguém. Cada um faz da forma que preferir. Mas o que acontece? Só que o que você vê essa galera que realmente quer fazer acontecer, isso dá gás. Às vezes a gente se frustra, mas assim, o que eu aprendi nessa caminhada? O atleta de alta performance, ele precisa ter uma disciplina, ele precisa ter um psicológico muito forte, ele precisa ter uma base familiar. Não adianta o cara falar que vai fazer sozinho, não vai. Não consegue. E ele tem que ter o maior de todos os sentidos dele, é a audição. E é difícil você achar alguém que escuta a real. Que ouve mais e fala menos. Entendeu? É igual quando você tá lá no vôlei. Seu técnico vai lá e te xinga, só falta te bater. O que você faz? Você baixa a cabeça, o cara sabe o que ele tá falando, você às vezes quer bater de frente, mas o que ele viu você não vê. Não, é ouvir, absorver e tentar colocar em prática o que ele tá orientando. Porque ele tá te ensinando. Tem uma visão diferente. Né? Exatamente, ele tá ali, ele é o técnico por um motivo. Não é, eu não apareci lá e falei, olha, você tá louco? Não é isso. Então, e é isso que eu falo assim, e muitos deles têm. Só que é o que você falou, a gente se frustra porque chega numa hora que às vezes ele pensa assim, pô, o cara tá querendo se intrometer na minha vida, o cara tá querendo chegar lá, E não é. Porque assim, você dá umas orientações para as pessoas, igual eu falo, quantos atletas eu já preparei aqui? Você já mesmo viu. Sim. Quantos atletas eu já ajudei? Quantas pessoas... E assim, eu nunca faço para retorno de ninguém, não. Porque assim, se você vai falar assim, a galera fala, o atleta te dá retorno. Na visão da galera, o atleta dá um puta retorno para a loja, acontece isso e tal. Isso é na teoria. Na prática, não é assim que funciona. Só do cara ganhar alguma coisa, ou ele dar o máximo dele, que não seja nem o primeiro lugar, mesmo que aconteça... É não ser o melhor, mas doar o seu melhor. Fazer o melhor dele ali e ser grato por aquilo que você propôs para ele, vale tudo. Porque as pessoas pensam assim, pô, só vale se o cara ganhar o primeiro. Pô, irmão, se ele ganhar o primeiro, eu vou ficar felizão. Mas se ele não ganhar o primeiro e dar o melhor dele, e se acontecer qualquer coisa no percurso e não der para acontecer, tá tudo bem também. Mas o cara foi grato de quem ajudou ele ali naquela hora e deu o máximo dele lá ali. E é isso, porque assim, você pode ver, igual a galera brinca, fala assim, pô, o jogador foi lá, entrou em campo e não deu o melhor dele naquele dia, tal, não sei o quê. Tá tudo bem. Você acha que o cara... 100%, né? Mano, o único que eu vi dar 100% a vida toda foi o Ronaldo Fenômeno, que teve 25 joelhos quebrados, tudo que fez, voltou pesando 300 quilos, veio, fez tudo de novo. Só uma pena que foi no Corinthians, mas tudo bem. Graças a Deus. E tipo assim, mostrou que tipo assim, eu posso, dentro da minha limitação, mas eu vou fazer. Mas assim, a gente tá dando um exemplo de um cara que é fenômeno, já diz o nome. Mas assim, mas também, em diversos momentos da vida dele, ele precisou usar da resiliência. Imagina o quanto esse cara não sofreu de dor, irmão. Né? O quanto esse cara não teve que fazer tratamento, que teve que se abdicar de tantas coisas, para poder chegar onde chegou. E encerrar, e querendo ou não, o cara tá Ronalducho, não sei o que, tava acima do peso. Mas o cara encerrou no auge, irmão. Não, ele encerrou no topo. Olha o que o cara tá fazendo hoje. O cara, ele é patrocinado da Nike vitalício. O cara comprou o Cruzeiro, pegou o Cruzeiro quebrado. Onde está o Cruzeiro hoje? Está na tabela, um dos primeiros ali da classificação geral do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma questão de resiliência. Desculpa. E melhor que você, pô.
Vamos lá na ordem cronológica da sua vida, né? Marceneiro, motoboy, vendedor de doce, trabalhou nas clínicas, foi para a Austrália, trabalhou na área de construção. Hoje tem um empreendimento magnífico, que também não deve ser fácil tocar um empreendimento, principalmente num país que nós vivemos como o Brasil, que é difícil você ser empreendedor, que é difícil você ser empresário. Não é fácil. E ainda assim, dá uma força para os atletas que, assim como eu sou eternamente grato, irmão. E hoje você está sentado aqui para a gente conversar, não é pelo fato de você me ajudar como atleta, é pela sua história, pelo seu caráter, por poder acreditar nos atletas, por poder dar esse gás. Porque, cara, parece que é algo simples, mas vou dar um exemplo simples, cara. Você chegar aqui e falar assim, poxa, preciso de uma creatina. É algo simples. Sim. Você tem até a condição de comprar. Mas o cara falou, não, tá aqui, irmão, leva lá. Você, puta, peraí. Tem alguém diferente acreditando em mim. Sim. É um gás, cara. É diferenciado. E você, eu vejo, toda vez que eu venho aqui na sua loja, eu vejo que você é um cara que acredita nisso daí. E até pra gente já ir para os finalmente, porque se a gente for ficar aqui, o cara tem história pra caramba. E é a história que eu vou mais levar, assim, como referência. O cara é bravo, irmão. Vamos pra Austrália e ponto. Vou chegar em casa, vou tentar fazer isso daí com a mulher. Se amanhã eu não estiver por aqui, não estiver vivo, você já sabe que o culpado é o Emerson Fulltime. Quais são os planos do Emerson, o Emerson pessoa e o Emerson empreendedor, empresário? Qual que são os próximos planos aí dessa jornada de vida incrível que você tem, ó, apenas com 42 anos de idade? Se Deus quiser, vai viver os 150 aí. Se Deus quiser. Se Deus abençoar todas as coisas que Ele quer. Quais são os seus planos, meu irmão, para o futuro? Então, os planos aqui, a Fulltime, a gente está passando por uma renovação de várias coisas que vão acontecer, logo mais muitas coisas vão mudar. A gente está enxergando o mercado que está acontecendo, a movimentação, principalmente a situação do nosso país. Então, eu e a Ana Paula, a gente sempre pé no chão, vendo as coisas do jeito que está rolando. Então, mais para frente, todo mundo vai começar a entender. A gente já tem a outra unidade lá na New Concept Academia, né? Que já deu uma evoluída, tá bem legal, estabilizado. Então, aqui os projetos começam a mudar. Agora, os próximos passos desse ano é projeto verão, é ensinar a galera como se cuidar mais aí para chegar no verão melhor, tal. Esse plano profissional full time, vamos seguir o baile aqui naquele modelo que a galera já normalmente conhece. Agora, sem querer cortar, eu lembrei de uma coisa aqui. Meu irmão, fala pra mim. O cara, ele é versátil, resiliente. E agora tá também trabalhando essa questão audiovisual. Sim. Nós subimos o Morro do Saboó, quem tiver a oportunidade de conhecer aqui, é muito bacana. O cara meteu o drone lá, irmão. Só imagem top. E você tá enveredando para essa área também. Isso. Fala um pouquinho pra gente fazer um briefing aí daquilo que você tá trabalhando nessa área. Então, e aí o que acontece? Aí, essa parte da Fulltime, ela vai tá comigo ainda, bastante coisa acontecendo, só que eu sempre fiz o audiovisual, né? Eu sempre faço vídeos pro CrossFit, vídeos imobiliários, vídeo para umas vinícolas. Das festas. Da corrida de aleluia. Da corrida, o que vai rolando aí. Top. Eu adoro imagens, né? Sempre gostei. Desde a época da Austrália, tá? Isso aí volta lá. Eu fazia de moto, eu tinha as câmeras. A minha câmera eu tenho ainda, um dia eu te mostro. Minha câmera tá lá, que eu prendi no retrovisor. Naquela época um hobby, hoje mais um. Fazia dando uma profissão. as brincadeiras, usava aquelas GoPro antigas e tal. Legal. E aí eu senti muita necessidade de imagens com mais qualidade. Então o que eu fiz? Eu já tenho meu drone FPV, adicionei mais um drone, mais equipamentos acontecendo. E aí o audiovisual tá vindo forte agora para mim, porque eu tô migrando para fazer o audiovisual com mais qualidade, que eu já queria fazer. E isso tá acontecendo assim de uma forma meio que natural. Eu não tô forçando. Eu tô indo no time que eu acho que Deus tá preparando isso aí para mim. E eu tive muitas pessoas me cobrando isso. Falando, cara, vai fazer, você tem talento, você faz e tal, não sei o quê. E aí eu curti. Eu curti assim que eu não esperava ninguém falar nada para mim. E tá começando a acontecer. Então, assim, o audiovisual tá vindo de um... Não vou falar do zero, porque eu tenho anos fazendo, mas agora eu tô tomando um pouco mais de cuidado para ele ter mais de qualidade. Então, assim, várias coisas novas estão vindo. Analisando, buscando aí um diferencial. E o que vai vir agora... Que é um mercado promissor também. Sim, e o que tá vindo forte tem relação à tecnologia, que eu gosto pouco, né? E o que vai vir agora
fortes, as minhas imagens de drone estão vindo bem fortes, assim, pela Fala a questão... sua página do drone que eu sigo lá, que é top. Então, vou revelar aqui que ninguém sabe. Ah, pô, Ainda. caguetei. Aguentou. Foi proposital, viu, galera? A live imagem é a imagem que a gente vai fazer vídeos imobiliários, faz os vídeos de esportes, de eventos e tal. E eu tenho também a Drone São Roque. Poucas pessoas sabem que sou não é eu. spoiler, porque você me marca e eu faço Só você questão de sabe. compartilhar. Só você sabe. Poucas pessoas sabem. E é engraçado, porque aqui dentro da loja eu tô ouvindo e eu ouvi muitas pessoas perguntando. Ela ainda não vai aparecer meu rosto, eu não vou divulgar, porque é uma estratégia minha de marketing, mas aqui, quem vê isso aqui, pode entrar lá, chama Drone São Roque. Segredo. Drone São Roque. Só entrar, Drone São Roque. Não tem outra, tanto no Instagram quanto no TikTok, tá lá nos dois. E vão ser só vídeos cinematográficos de drone. Cinematográfico, cara. De drone. Top. E a evolução tá vindo gradativa, porque a página, ela tá vindo bem legal, bem assim, padrão. E agora tá elevando o nível, vai elevar mais. E assim, tudo que é relacionado a drone. E aí vão ter as divulgações da cidade de São Roque, tá? Pode ser que eu abra umas exceções, se for viajar, for para algum lugar que seja um lugar bonito, eu vou colocar lá. Mas a ideia é divulgar tudo isso aqui, o Morro do Sabuó. Mostrar o nosso paraíso. Brasital, mostrar cruzeiro, mostrar aqui a nossa cidade mesmo em funcionamento, mostrar as vinícolas, mostrar tudo isso. Claro, ela vai ser monetizada futuramente, já tem vários orçamentos que pedem por ela, mas ainda é bacana que vai de encontro com a profissão da sua esposa. Ela é turismóloga. Ela é turismóloga. Legal. Então, assim, é uma coisa que a gente vai divulgar, porque assim, a gente tem uma cidade que está em expansão diária. Notoriamente, né? E é diária, né? É diária, né? Cada hora parece uma coisa nova. E eu acho que o Drone São Roque vem para agregar, e as pessoas que sabem, né, que sou eu, que são pessoas do meio, eles me seguem, já me comentam, e toda vez que me vê, fala assim, você vai falar que é você quando? Então aqui, primeira mão, esse cara me esgotou aqui. Emerson Full-Time Suplementos. Full-Time, você tem a loja de confecção que é da sua esposa, né? É de roupa, sim. De roupas. É Full-Time. Full-Time Store. Full-Time Store. Drone São Roque. E a Live Imagem. E a Live Mais. Galera, antes de encerrar, fazer aquele jabazinho bacana. Estúdio 11, do meu querido amigo Júlio, que é um cara sensacional, que também trabalha com essa questão audiovisual, de mídias sociais, faz um trabalho profissional magnífico, inclusive está acreditando nesse projeto do Você Pode Mais. Estúdio em Beleze, do meu querido amigo Di, o capoeirista, o cara é monstro, vai lá, tem diversos cursos, fica ali na Praça da Matriz, sensacional. Emerson Full-Time, a Full-Time Suplementos, a Full-Time Store, que aqui no centro de São Roque tem muita coisa para você que é atleta, para você que é praticante de atividade física, que precisa de suplementação, que precisa aí de uma roupa que seja condizente com a sua prática de atividade física, da corrida, do crossfit, da musculação. Vem para cá. Fala o endereço daqui, Emerson. Aqui a gente está na Praça dos Expedicionários, número 2, bem no centro, coração de São Roque. Quiser... beleza, eu quero procurar. Só você entrar lá no Instagram, clica, aparece. Ou se você colocar no Waze, Google, Full-Time Suplementos. Faz a entrega de moto e... de drone. É quase. É quase. Quem não viu ainda, entra lá no perfil e olha. Sensacional, o cara é diferenciado. Meu irmão, pra gente encerrar, deixa aí sua mensagem pra galera, aquilo que você tem da sua história de vida e tudo que você contou. Eu sei que tem muita coisa, se a gente fosse esticar aqui, ia passar a noite contando. Deixa sua mensagem aí pra galera que tá nos assistindo. Lembrando que o Você Pode Mais é justamente para mostrar uma mensagem diferente para a galera que está lá acomodada, que acha que as coisas vão cair do céu, que está vivendo no fundo do poço, a vida ao azar. Deixa sua mensagem para nós, irmão. Galera, seguinte, tô olhando aqui para a câmera para ficar mais legal, lógico, e é para vocês mesmo que estão aí. Esse cara aqui, é uma inspiração para mim, é igual eu falei, conheço o Leandro há alguns anos, e ouvir a história dele me motivou mais, porque eu saí lá não vou falar do fundo, eu não falei isso no começo, não vou falar de novo, mas eu saí de um lugar que provavelmente não tinha tantas oportunidades e cheguei aqui, eu digo, grato onde eu tô hoje. O Leandro passou porque passou e tá aqui, não preciso nem falar, vocês sabem a história desse cara, eu não preciso nem contar. E o que eu falo, você fica aí no sofá, fica sentado, fica aí acomodado nas coisas que você faz, você pode mais.
É só isso que eu queria te falar. Você pode mais. Mostra, meu irmão. Deus abençoe, que Deus abençoe sua jornada de vida. Da Ana Paula, da Lavínia. Você é um cara, um ser humano incrível e que dificilmente tem no mundo hoje, você tem de sobra, que é amor pelo próximo, e tenho certeza que já é um cara vencedor e vai continuar vencendo muito mais. Conta comigo e vão pra cima. Obrigado, Você meu pode irmão. mais, o Emerson pôde, eu, no meu momento oportuno, também consegui vencer, e você também pode vencer, porque você pode mais. Valeu, meu irmão, da hora.